motivo, Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que no sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e respondeu e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros. Melhor, é uma pergunta, viu? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Agora o verso 6 ao 11. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e vem para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. Então Jesus, olhando para todos que estavam em seu redor, disse ao homem: estenda sua mão. E ele disse, e ele assim o fez, e a mão foi restaurada. Mas eles encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Gente, hoje eu vou pregar pela graça, viu? Já viram aqui que eu estou até tropeçando na leitura. Eu estou me preparando para um exame de colonoscopia amanhã. Então eu estou de um jeito assim, qualquer coisa eu corro ali, o Alear assume aqui, eu estou brincando, viu, Alear? E eu queria convocar os homens, aproveitar que eu ainda estou não tão grogue. Sexta-feira que vem nós vamos ter um ensaio, então convidamos os homens para que participem conosco, venham ensaiar conosco. Próximo sábado vai ser na casa do irmão Venceslau. Se você quiser saber o endereço, procure o próprio Lear mesmo, está ali. E no grupo da Umpib tem o endereço, ele vai poder passar para vocês, tá bom? Qualquer homem pode participar, tá bom? Vamos lá. Gente, o que esse texto tem a ver comigo, com você? Parece um texto de difícil interpretação. E as perguntas iniciais que eu quero desenvolver com vocês são essas. A primeira: o que é mais importante? As tradições, as regras religiosas ou as necessidades humanas? A necessidade do ser humano. O que é mais importante? As regras ou o ser humano, ou as pessoas? Parece uma pergunta fácil de responder, mas eu tenho que admitir que a maioria das igrejas, a maioria, ainda considera as regras mais importantes do que as pessoas. Não importa muito o que a pessoa vai sentir, o que ela vai pensar, os sentimentos dela. Muitas vezes as religiões, as igrejas têm ferido pessoas por conta de regras. E a outra pergunta é essa: quando o legalismo é essa coisa de se apegar às regras, e o antinomianismo, que significa contra as regras ou contra a lei, pode afetar uma igreja. Ou seja, o exagero das regras ou também eliminar todas as regras. Não precisa de mais regras, está tudo livre. O que isso pode afetar a igreja? Nós estamos diante de um texto
no qual Jesus é abordado porque os seus discípulos haviam ferido as regras. E antes de continuar, vamos fazer mais uma oração? Deus, Pai querido, todo-poderoso, nós entendemos que ao abrir a Tua palavra, só o Senhor pode falar ao nosso coração através do Teu Santo Espírito. E, ó Deus, que a palavra de hoje possa trazer direção, conforto, ânimo, e aqueles que precisam de uma mudança de vida, que eu possa provocá-la através da ação do Espírito Santo. Pai, que sejamos instrumentos do Senhor, instrumento do Senhor, para que a Tua palavra seja entendida e aplicada. Para a Tua glória que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, em primeiro lugar que eu quero destacar é que Jesus não veio quebrar as regras. Interessante que Jesus não precisava ser circuncidado ao 8º dia e foi. Não precisava ser apresentado no templo e foi. Jesus não precisava esperar até os 30 anos, porque era uma tradição de que um rabi, um sacerdote, iniciava o ministério dele com 30 anos, mas ele obedeceu. Por que Jesus fez tudo isso? Para mostrar para nós que as regras é como a ordem no universo. Mantém as coisas fora do caos. Então, há uma importância nas regras. Mas qual o problema quando as regras se tornam algo destrutivo e ruim para as igrejas, para nós, para qualquer lugar que nós frequentamos? É quando essas regras não fazem sentido e elas são exigidas de uma forma onde o ser humano passa a não ter muito valor. Eu não sei quantos de vocês aí quantos já tiveram a oportunidade de viajar para outros países, mas quantas vezes as pessoas viajam e têm dificuldades porque vão em determinados países que fazer coisas aqui no Brasil não tem tanto problema e lá é considerado algo meio complicado. Eu só consigo me lembrar de uma aqui rapidamente. Por exemplo, na Inglaterra, a gente vê pelos filmes, né, que o motorista dirige no lugar que seria do passageiro. Então, mudam muitas coisas e tem algumas regras na Suíça, independente de países desenvolvidos ou não, e você fala assim, para que essa regra? Para que isso? Às vezes, lá no passado, teve sentido, mas hoje não tem mais sentido. Por exemplo, a nossa igreja, há 50 anos atrás, votou que era proibido os crentes da igreja, os membros, irem no cinema. Teriam que ser excluídos. Eu queria que todos os membros que são membros da nossa igreja, e depois dessa votação foram no cinema assistir algum filme, mesmo que seja evangélico, não podia ir no cinema, que foram, e levante a mão para nós excluirmos. É brincadeira, viu, gente? Eu lembro que, quando estava estudando essa passagem, que o pastor Franklin, pai da Neuza, disse assim, publicamente, eu estou indo em Ponte Alta. E aí alguém ouviu e falou assim, pastor, quando o senhor voltar de lá, eu não sei quantos conhecem a Ponte Alta aqui, mas é um lugar maravilhoso, agradável, que a gente passa pelo Glória e a estrada de terra até lá, até hoje. E a pessoa falou assim, pastor, está na época de plantação de milho. Quando o senhor voltar, o senhor pega algumas espigas para mim? Aí o pastor Franklin olhou para a irmã e disse assim, irmã, eu não posso protocolar. Ela, o que é isso, pastor? Se eu pegar aquelas espigas e quando eu for orar, vai estar protocolado que eu peguei essas espigas, elas não são minhas, então eu não vou protocolar. Ai, meu Deus. E aí, queridos, eu não sei se quem planta os milhos, né, permitem que as pessoas peguem os que estão na beira da estrada, porque não faz parte necessariamente, às vezes, da terra deles. Provavelmente até por uma questão seguinte, ao invés
em vez de entrar na minha terra e tirar da minha terra, então eu já planto do lado de fora e a pessoa já leva. No entanto, não é uma cultura brasileira de nós pegarmos algo que não é nosso, apesar de ser mais comum do que muitas vezes nós pensamos. E aqui nesse texto, queridos, preste atenção nesses detalhes. Vamos voltar ao versículo 1. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Olha, aconteceu num sábado, Jesus passava pelas searas com seus discípulos. A Isabelle leu aqui que nós ficamos radiantes. Eu imagino os discípulos andando com Jesus nos campos de cereais. Aqui não fala se é de trigo, se é de milho, provavelmente trigo, mas eu posso perceber a alegria deles de poder caminhar com Jesus, adiante, ali com Jesus. E presta atenção, todas as vezes que você está radiante com Jesus, o inimigo vai querer jogar um balde de água fria. Por isso que permaneça firme, permaneça radiante, não permita que nada tire essa sua alegria de estar com Jesus. E o que aconteceu? Colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Presta atenção que Lucas é um médico, presta atenção que Lucas vê detalhes que os demais escritores dos evangelhos não percebem. Ele vê aqui com as mãos, e alguns dos fariseus lhes disseram: gente, mas como assim? De onde vieram esses fariseus? De onde vieram esses religiosos? O que eles queriam? Será que eles iriam aplaudir, elogiar? Vocês estão radiantes com Jesus, parabéns. Mas eles estavam observando ali. Por que vocês fazem o que não é lícito no sábado? A questão deles é o trabalho no sábado e não estar radiante com Jesus. Quantas vezes a questão da pessoa que implica com as coisas é algo bem menor do que a alegria que a pessoa está tendo? Por que vocês estão fazendo isso no sábado? Eles entenderam o sábado de uma forma errada. Nós aprendemos aqui no Season muito sobre os sábados, muito sobre o descanso. Mas eles tinham lá na lei, na Torá, que eles não deveriam trabalhar. Mas além disso, eles tinham o Mishnah, que era a tradição oral dos judeus. Eles tinham 39 categorias de coisas que eles colocaram a mais que não poderia se fazer no sábado. E além de colocar isso, eles olhavam para quem não fazia. Era uma religião de fiscal de Deus. Era uma religião de regras, de falar, olha, você está fazendo, quem errou? E ter mais satisfação de encontrar o erro em alguém do que ver que alguém está radiante com Jesus. Quando Deus instituiu o sábado, foi antes da lei, foi na criação. E a Bíblia fala que Deus, depois que criou tudo, depois do sexto dia, no sétimo, Deus descansou. A pergunta que eu faço para que nós tenhamos essa didática, né, uma pergunta retórica: Deus precisa de descanso? Então, queridos, nós entendemos que esse Shabat de Deus era o desfrutar do seu trabalho, ensinando para nós que nós também devemos ter essa pausa para desfrutar. Interessante que eles estavam vendo que os discípulos estavam colhendo milho, e aqui não há uma acusação de roubo ou de furto, mas há uma acusação de ser sábado. Por que não há uma acusação de furto? Porque Deuteronômio 23, 25, a palavra, e eles conheciam, permitia que qualquer pessoa
pudesse ir no campo de alguém, não é na beira da estrada, não, no campo de qualquer pessoa, numa lavoura, e colher cereais para comer naquele local. E a preocupação é de não usar foice, de não usar ferramentas. Ou seja, eu vou tirar tudo que o outro tem numa ganância e encher as sacolas e levar tudo que eu posso para minha casa tirando do outro. Não, era para subsistência. E aí eles podiam comer. Qualquer judeu poderia comer. Então a acusação não era que eles estavam roubando, mas que era no sábado. Gente, eu pergunto para vocês, eles acusaram que eles estavam ali debulhando na mão aquele cereal. Mas o que esses fariseus estavam fazendo ali? A Bíblia coloca alguns fariseus, então não eram todos. Mas o que esses alguns fariseus estavam fazendo ali? Por que não estava em casa desfrutando? Então, muitas vezes, a pessoa acusando o outro, ela mesma está fazendo algo errado. Qual foi a resposta de Jesus? Então, gente, a lei de Deus existe como princípio para o bem de todos. Nós vamos ver aí a resposta de Jesus, foi fantástica. Vocês nem ao menos leram o que Davi fez? Gente, interessante que Jesus responde a Satanás com a Bíblia e responde os religiosos com a Bíblia que eles pensam que conhecem. Geralmente um religioso conhece a Bíblia só aquilo que lhe interessa para perseguir os outros, para fiscalizar os outros, para criar regras para os outros, não para eles. E aí Jesus fala, se vocês não leram, claro que eles conheciam essa história, né? O que Davi fez quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, algumas versões está aí, vocês podem comparar, pão da presença, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus está também na palavra que o rei Davi, que é admirado por vocês, ele comeu algo que não era permitido para ele. Que pão era esse? O que Jesus estava querendo ensinar? O que ele nos ensina também? É que o tabernáculo que representava a presença de Deus, os sacerdotes também preparavam uma mesa com 12 pães. O que isso representava para o povo judeu? Que quem sustenta o povo judeu, o povo de Deus, era o próprio Deus. Eles apresentavam esses pães, esses 12 pães, a Deus como gratidão pelo sustento do povo. O povo não precisava passar fome. E o sacerdote, ele deveria comer desse pão. E aqui nós temos na Bíblia o próprio Jesus falando que Davi, quando teve fome, foi lá e comeu desse pão. Por quê? Porque o pão era para isso. Era uma gratidão, mas era para que ninguém tivesse fome. E Jesus perguntou, o que é mais importante, fazer o bem ou o mal no sábado, se alimentar ou não? Então, quantas vezes as regras, elas servem apenas para afastar as pessoas de Deus e colocar pessoas num patamar que elas passam a entender que merecem a graça de Deus porque elas são melhores do que as demais. Queridos, eu vejo também que a lei de Deus, ela existe como princípio para que todos entendam que Jesus é o Senhor dela. Jesus é o Senhor. O que diz aí o versículo 5? Ele vai dizer que ele é o Senhor do sábado. O Filho do homem é Senhor do sábado. Foi a resposta de Jesus. Jesus está acima de qualquer lei, de qualquer regra. E ele nos leva a olhar para as pessoas com amor, com graça, da mesma forma como ele olha para nós.
E o que nós aprendemos dessa parte é que Ele nos sustenta e que nós devemos olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, de graça e de misericórdia. E que muitas vezes, olhando, fiscalizando a vida dos outros, nós estamos, na verdade, não trabalhando para Deus, mas para o nosso ego e tendo um trabalho também que não glorifica a Deus. Queridos, continuando, agora a cena muda, aconteceu no outro sábado, verso 6, Jesus entrou numa sinagoga, que era um local de reunião, de culto, e começou a ensinar. Jesus estava ensinando, e Jesus percebe ali um homem com a mão atrofiada, mirrada, ressequida. Então Jesus, olhando para aquela situação daquele homem, presta atenção que na cena anterior, os discípulos com a mão debulhando, e agora o médico Lucas falando que também havia algo com esse homem de uma mão atrofiada. Os escribas e os fariseus, aqui já não eram alguns, observavam Jesus. Observavam Jesus para quê? Procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Será que a cura era para dizer, ele curou? Glória a Deus! Uma pessoa que não podia trabalhar, uma pessoa que vivia mendigando, e agora ela pode trabalhar, ela pode ter o autossustento. Olha, glória a Deus, Jesus vai curar. Será que foi nessa empolgação? Será que era para isso? Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Só Lucas fala mão direita. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida, levante-se e venha para o meio. Gente, alguém com mão ressequida quer ficar escondido. Alguém que tem alguma dificuldade, algum problema, geralmente quer esconder esse problema. E Jesus, então, chama esse homem e o coloca no meio. Todos observam a cena, não tem como não observar. E Jesus fala para esse homem, levante a sua mão. Gente, qual de nós aqui que Jesus falaria assim, exponha aquilo que você tem mais vergonha. Exponha para todos. E aquele homem, então, levantou a sua mão, e a Bíblia fala que a mão dele foi curada. Na verdade, Jesus não queria expor a vergonha dele, mas queria expor o poder dele de curar. E ao mesmo tempo conhecendo o pensamento dos fariseus. Eu sei que às vezes meu coração não é tão bondoso, não é tão bondoso quanto o seu, e às vezes eu olho para esse texto e falo assim, aí fariseus, vocês queriam ver algo, aí Jesus curou. Viu o que Jesus fez? Agora, olha a paulada que vocês tiveram. Mas, queridos, eu consigo ver nesse texto, por incrível que pareça, misericórdia de Jesus para o homem da mão atrofiada e misericórdia de Jesus para os fariseus. Dizendo assim, por que tanta rigidez, por que tanta inflexibilidade, por que tanta essa coisa de tem que ser desse jeito, daquele jeito? Queridos, quantos adultos são rígidos porque tiveram uma infância de rigidez? Quantos adultos procuram seitas, procuram igrejas que possam reproduzir a rigidez que há neles, no histórico deles? Só que Jesus vem com graça, com bondade e diz, não há necessidade de um coração tão duro, não há necessidade para toda essa inflexibilidade, não há necessidade disso.
E nós somos testados o tempo todo em relação a isso. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos... Gente, no texto de Mateus e de Marcos, que falam o seguinte, que quando Jesus... Aqui não tem em Lucas, que ele olhou para todos e ficou triste. Ele ficou triste. Porque eles estavam mais preocupados com as regras do que com aquele homem que poderia ter a vida dele de atividade normal. Ele poderia voltar a trabalhar. Naquela época em que tinha uma mão atrofiada, não tinha aposentadoria, não tinha um outro emprego. Tinha só esmola. E Jesus ficou triste porque aquelas pessoas estavam preocupadas mais com a regra do sábado, mal interpretada, do que olhar para aquela pessoa e falar, ela foi curada. E mais do que isso, a vida dela foi transformada. Você faz parte do time de Jesus que celebra a cura, celebra a transformação de vida, ou você faz parte daquele time que está preocupado mais com as regras do que com as pessoas? Jesus ficou triste, olhando para todos. Então ele pede que estenda a mão, e a mão foi restaurada. E o que acontece com o verso 11? Os fariseus se encheram mais de furor. Gente, o verdadeiro evangelho, ele tira a escravidão das regras. Dessas regras que não têm sentido algum. Porque o homem não foi feito por causa do sábado, como Jesus disse, mas o sábado foi feito por causa do homem. Foi estabelecido para favorecer o ser humano e não para ser algo pesado contra ele. E para concluir, nós vamos abrir Mateus 11. Vou pedir o pessoal para colocar o texto para nós, por favor. Mateus 11. Isso vai nos apontar. Eu fico me perguntando o tempo todo, o que a igreja aceita, não a nossa igreja, mas as igrejas de uma forma geral, o que as igrejas aceitam que Deus não tolera? E o que Deus não tolera e as igrejas aceitam? Queridos, uma igreja nunca vai errar, um discípulo de Cristo nunca vai errar. Se ele estabelecer como meta amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, e ao próximo como a ele mesmo. O respeito ao outro, o celebrar com o outro, o tirar toda a rigidez. Tem pessoas que são tão rígidas que quando se ensina sobre isso, as pessoas preferem mudar de igreja, de religião, porque querem algo mais de regras, de dureza. E, queridos, nós não podemos ir para o antinomismo, para dizer que não tem regra nenhuma, agora tudo pode, ou até mesmo uma libertinagem, um liberalismo teológico. Mas também nós não podemos cair num legalismo. Por isso que o equilíbrio em Jesus nos permite amar todas as pessoas e ajudar as pessoas num processo de andar com Jesus. Num processo de caminhar com Jesus. Então vamos lá para Mateus 11, 28. Nós vamos até o capítulo 11. Venham a mim. Jesus não está convidando para uma placa.
Nós temos placa, nós temos uma denominação, nós temos essa alegria de pertencer a uma igreja que é séria, que se identifica com a Bíblia. Mas nós não apontamos para a placa da igreja, nós apontamos para Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Você já está cansado? O que cansa você? O que sobrecarrega você? As preocupações? A ansiedade? A religiosidade? O legalismo? O que cansa você? E aí a promessa dele, e eu os... O que Jesus faz? Aliviarei. Seguir a Jesus é alívio, não é peso, nem para as pessoas, nem para você. E ele continua, verso 29, tomem sobre vocês, tem jugo. O que é jugo, gente? Quem é de roça sabe, né? É como se fosse aquelas coisas que coloca no boi, uma canga. Obrigado, é o Geraldinho que falou? Então, aí. Então, há um jugo. Mas não faça do jugo de Jesus algo pesado, além daquilo que ele mesmo já colocou. E aprendam de mim, aprendam de Jesus, porque o que ele é? Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E vocês acharão o quê? Descanso para as suas almas. Vocês acharão o Shabat. Vocês acharão descanso. Essa palavra aqui no hebraico é Shabat. Eles estavam procurando tanto obedecer o sábado, Shabat, que eles se cansavam em vigiar alguém. E Jesus dizendo, em mim vocês encontram descanso. Em mim vocês encontram descanso. Então a resposta de Jesus para os fariseus foi essa. Vocês não leram a Bíblia? O que isso significa? Que a Bíblia se autoexplica. Você não pode pegar textos isolados e principalmente contra as pessoas. A Bíblia ela deve ser um espelho para você, Deus falando para você. Coloque sempre na primeira pessoa. Leia a Bíblia como se Deus estivesse falando diretamente com você. Ouça a mensagem como Deus falando diretamente com você. Alguma área da sua vida que você precisa confiar que Jesus alivia, que Ele dá descanso. Alguma área da sua vida que você precisa aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Alguma área da sua vida que você precisa abandonar, fiscalizar as pessoas e passar a olhar para você mesmo e dizer, aonde eu posso estar acertando? E entender que a salvação não é observância de regras. A salvação é pela fé e a partir da fé você obedece regras. A partir da fé você faz coisas que agradam o Senhor. A partir da fé você realiza obras que glorificam Jesus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos.